Hoje, História Explicada adentra no mundo dos astecas. Vamos conhecer a localização, as origens, a cultura, a economia desse povo tão marcante na história da humanidade. Os astecas foram uma das principais civilizações pré-colombianas, conjunto de povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, e viviam na região da Mesoamérica. A capital do Império Azteca, Tenochtitlan, foi estabelecida no local onde hoje fica a cidade do México, capital desse país. Os astecas ficaram conhecidos por terem desenvolvido uma civilização bastante sofisticada. Os astecas foram a principal civilização mesoamericana e uma das principais civilizações pré-colombianas. Construíram sua capital em meados do século XIV e tinha uma cultura rica, que herdou elementos de diversos povos da Mesoamérica, região da América Central que corresponde a países como México, Guatemala, El Salvador e etc., tais como toltecas e maias. Sua sociedade era hierarquizada, cada qual possuindo seu papel específico. Após travar guerra contra os tepanecas, os astecas ganharam força, conquistando cidades vizinhas e cobrando-lhes impostos. Sobreviviam da agricultura, mas também realizavam comércio com outros povos e outras cidades. Sua religião era politeísta e tinha sacrifício humano, um ritual extremamente importante para eles. Os astecas foram conquistados em 1521, após os espanhóis, aliados com outros povos indígenas, terem conquistado a cidade de Tenochtitlan. A civilização asteca desenvolveu-se em uma região chamada Mesoamérica. Portanto, além de pré-colombianos, são chamados de povos mesoamericanos. Os astecas instalaram-se precisamente na região central do México, conhecida como Vale do México. A capital dos astecas, chamada de Tenochtitlan, foi construída em uma ilha que ficava ao lago Texcoco, antigo lago que existia no Vale do México. O lago não existe mais, pois foi aterrado pelos espanhóis ao longo da colonização espanhola. Os astecas faziam parte dos povos mexicas, que se estabeleceram na região do Vale do México por volta do século XIII. As lendas afirmam que os astecas, mexicas, migraram de uma região lendária chamada Aztlán, supostamente no norte ou noroeste do México, até a região central do México, conduzidos por Huitzilopochtli, deus asteca conhecido por possuir uma serpente de fogo. Um marco importante da história sobre as origens dos astecas é a fundação de sua capital, a cidade de Tenochtitlan, em 1325. Os astecas se estabeleceram na região de Tenochtitlan a partir da construção de um templo feito em bambu. A escolha do local para o estabelecimento dos mexicas ocorreu a partir de uma determinação de sacerdotes que avistaram um presságio, sinal enviado pelos deuses, uma águia pousada em um cacto devorando uma serpente. Com a fundação e o crescimento de Tenochtitlan, os astecas desenvolveram relações comerciais com as grandes cidades vizinhas. Eles tinham também uma notável força militar, além de terem realizado aliança com outras grandes cidades da região. Surgiu nesse momento uma aliança entre Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, a qual ficou conhecida como a Tríplice Aliança. Inicialmente, os astecas estavam submetidos à influência de Azcapotzalco, cidade dos tepanecas, que era outro povo mesoamericano, pagando-lhe impostos. Por volta de 1428, no entanto, as forças da Tríplice Aliança guerrearam contra os tepanecas, que resultou na derrota de Azcapotzalco. O líder da cidade tepaneca, Maxtla, foi sacrificado. Depois da conquista de Azcapotzalco, os astecas enriqueceram-se consideravelmente. Por formarem a cidade mais forte da Tríplice Aliança, eles conseguiram impor a sua ideologia sobre o restante, tornando-se uma grande força na região. Assim iniciaram um processo de expansão territorial, conquistando territórios pertencentes a outros povos. E vale lembrar, a sociedade asteca era diversa e consideravelmente hierarquizada, possuindo no auge do seu poder cerca de 11 milhões de pessoas. Os astecas exigiam tributos dos povos conquistados, e o pagamento poderia ser feito de diferentes maneiras, a partir da provisão de alimentos, de joias ou até mesmo da cessão de escravos para a realização dos sacrifícios. As classes sociais entre os astecas eram muito bem identificadas a partir de direitos, privilégios e vestimentas. No topo da pirâmide social estava o imperador, chamado de Rui Tlatoani, e considerado um representante do deus supremo dos astecas, o Tezcatlipoca. Os imperadores astecas viviam uma condição extremamente luxuosa, mas também eram obrigados a prestar oferendas de sangue aos deuses e deveriam demonstrar suas habilidades como guerreiros. Abaixo do imperador estava a classe social que pode ser definida como a nobreza, e que, segundo os historiadores Nicholas Saunders, englobava cerca de 10% da população asteca. Uma parte da nobreza possuía cargos relacionados à administração do império, e era chamada de Tecutli. Um grupo inferior de nobres era conhecido como Pipitlin. Abaixo da nobreza estavam os homens comuns, conhecidos como Macehualtlin, grupo que formava a grande massa social. Os Macehualtlin poderiam alcançar o status de nobres
se eles se destacassem em algo na sociedade e estavam reunidos em unidades sociais e políticas conhecidos como Calpulli. A estrutura e funcionamento do Calpulli ainda não foi muito bem esclarecida pelos historiadores. O grupo inferior da sociedade asteca eram os escravos, conhecidos como Tlacotrin. Na sociedade asteca não se nascia escravo. Geralmente eram escravos criminosos condenados ou pessoas endividadas que viam na escravidão um mecanismo para pagar suas dívidas. O conceito do escravo da sociedade asteca era diferente do conceito atual, uma vez que os escravos astecas poderiam acumular posses e constituir uma família. Em termos de fé, os astecas possuíam uma religião politeísta, portanto acreditavam em mais de um deus. A religião asteca, mas não só ela, absorveu elementos de outras culturas mesoamericanas. Um exemplo da influência de outras culturas na religião asteca era o deus Quetzalcoatl, conhecido pelos maias como Kukulcán. Os astecas acreditavam que a Tezcatlipoca era um deus mais poderoso. Outros deuses importantes dos astecas eram Tlaloc, deus que representava a água e a fertilidade. Quetzalcoatl, versão asteca de uma divindade maia e considerado um deus do aprendizado. Huitzilopochtli, deus da guerra e responsável por guiar os astecas até Tenochtitlán. Na região asteca, o sacrifício humano era algo extremamente importante, pois era uma ferramenta que eles acreditavam ser necessária para manter os deuses satisfeitos e o sol brilhando. Os sacrifícios astecas aconteciam a partir da retirada do coração humano. A origem dessa prática pode estar relacionada com os toltecas, uma vez que existem evidências desse povo que retratam a prática. A justificativa para a realização dos sacrifícios pelos astecas é encontrada nos mitos de fundação desse povo. Segundo esses mitos, o deus asteca Quetzalcoatl ofereceu o próprio coração em um ato de auto-sacrifício. Sendo assim, a realização de sacrifícios humanos era um ato de dívida com os deuses e uma forma de manter o sol, que era chamado de Tonatiuh, em funcionamento. Além de tudo que foi citado, a respeito da cultura asteca podem ser mencionados outros aspectos, como a crença deles no Teotl, uma espécie de ligação existente entre os seres do mundo com as forças do mundo espiritual. Para os astecas, tudo existia e emanava de certa maneira o Teotl. Os astecas tinham grande apreço pela astronomia, e essa função fazia parte das obrigações dos sacerdotes. A observação dos astros trouxe aos astecas grandes conhecimentos, que lhe permitiram formular 2 calendários. O que era utilizado no cotidiano chamava-se Xiuhpohualli, e o segundo, que tinha valor religioso, ficou conhecido como Tonapouhali. O primeiro calendário apresentava 18 meses, de 20 dias, mais 5 dias adicionais, considerados dias agourentos, o que totalizava 365 dias. O segundo possuía 13 meses de 20 dias, totalizando 260 dias. A combinação dos 2 calendários gerava uma data específica diferente durante o período de 52 anos. O final desse período era considerado um período de azar, e seu reinício era celebrado. Na organização familiar, os destaques vão para o fato de existirem parteiras especializadas, que eram devotas de Chalchiuhtlicue, a deusa da maternidade. As mulheres ficavam na casa de seus pais até por volta dos 15 anos de idade, que geralmente se casavam, enquanto os homens casavam-se por volta dos 20 anos. Os homens astecas só poderiam casar-se com mais de uma mulher se tivesse condição de sustentá-las. O adultério, na sociedade asteca, era punido com a morte, tanto para homens quanto para mulheres. A economia dos astecas girava em torno principalmente do que a agricultura fornecia. O cultivo agrícola dos astecas era considerado muito próspero, e os historiadores atribuem isso à técnica de cultivo utilizada, as chinampas. Nessa técnica, os astecas desenvolviam ilhas artificiais nos canais do lago Texcoco, utilizando material orgânico do fundo do lago. A partir delas, eles produziam itens variados, mas o milho era o principal item cultivado. Os astecas também produziam feijões, pimentas, tomates, goiabas, mamões, etc. Também se alimentavam de carne de perus e peixes, por exemplo. No entanto, o fim era iminente. Os astecas existiram como povo e império com poder centralizado até o ano de 1521. A ruína dos astecas iniciou-se com a chegada dos espanhóis na região em 1519. Os espanhóis eram liderados por Hernán Cortés e encontraram o Império Azteca, à época governado por Montezuma II, bastante enfraquecido por rebeliões que aconteciam. Os espanhóis organizaram um grande exército a partir da aliança com outros povos, como os Tlaxcaltecas, e atacaram a cidade de Tenochtitlán, conquistando-a em 1521. Com a conquista dos astecas, os espanhóis foram gradativamente conquistando outros povos da região e implantando as bases de sua colonização. Bem, essa foi a história do povo asteca. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo para que o YouTube entenda
que nosso trabalho é relevante e assim levá-lo para mais pessoas. Nos vemos na próxima aventura. Um grande abraço e cuide-se bem!